E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Brião e nós vamos criar aí um projeto em Laravel simples com MySQL. Então, nós podemos ver aqui no site do Laravel, que eu estou colocando a senha, vou entrar no site Laravel, aqui ó, Laravel, vou entrar na página principal. Então aqui nós temos a página de como nós vamos utilizar esse framework. Nós vamos criar ele do zero, ok? Então, para criar do zero, nós vamos ter que instalar o Composer. Se você não instalou, você tem que entrar aqui no site do Composer. E aqui no Composer tem o getcomposer.org. E aí você faz um download, né? Então, download nada mais é do que utilizar o PHP. Você deve ter instalado o PHP. E o próprio PHP ele tem funções que você vai fazer o download do Composer Setup e depois você vai executar, colocar isso lá no bin, porque esse Composer, que é o .far que ele é criado, vai ser o próprio Composer, que é a ferramenta que você vai utilizar para colocar tanto o Laravel quanto qualquer outra biblioteca em PHP. Ok? Então aqui é só seguir a página. Funciona muito bem tanto para Windows quanto para Linux. Então, está aqui nossa pilha, né, de protocolos para que nós possamos executar o nosso Laravel. Então aqui eu vou entrar em alguma pasta. Eu tenho aqui um grupo de pastas Laravel, eu vou chamar aqui de Laravel Vídeo 0, que é o nosso vídeo que nós estamos fazendo. Estou colocando em letras maiúsculas aqui. E aí nesse momento vem um comando para a gente poder executar o nosso Laravel, né? Que é um comando que a gente vai utilizar o Composer. Então nós temos aqui Composer, então vamos lá. Nós temos aqui alguns comandos que a gente possa seguir. Então, por exemplo, temos aqui as ferramentas para poder utilizar. Aqui tem alguns exemplos. O site tem bastante documentação. Nós não temos um banco de dados ainda. Eu vou até entrar aqui no localhost phpMyAdmin. Estou trabalhando com MySQL. Não temos o nosso banco de dados criados ainda. Mas vamos criá-lo. Nós vamos criar sim, mais adiante. Então, para instalar o Laravel, vamos colocar aqui em Docs. E aqui nós temos uma ferramenta muito boa. A gente pode usar o Composer Global Require Laravel Installer para ele virar global, ou a gente pode executar ele de forma local. Tá? Qual a diferença? O global a gente vai poder executar com o comando Laravel aqui. Então vamos ver aqui o que ele tem. Vou colocar vou instalar. Ou a gente pode usar o Composer install Laravel /Laravel. Eu não me lembro se tem create aí, mas eu vou utilizar aqui uma pasta que pode ser app, né? Tem que ver aqui qual é o comando.
Esse aqui é para instalar localmente, só que aí depois eu tenho que arrumar o path. Tem uma forma de instalar mais tranquila, que é a utilização, só que eu não vou usar dessa forma aqui. Eu prefiro não usar para não ter que alterar path aqui. Então, Composer install Laravel. Aqui ele deve dar um comando de forma mais específica aqui, eu me tinha esquecido, é create project. Então, eu vou colocar, pode ser example app, sem problema, e ele vai instalar. Tá? Ele vai baixar aí as versões mais novas, vai fazer a instalação geral de todo o framework, e aparentemente tá ok. Ele deu um warning aqui, ó, porque ele não encontrou o driver do SQLite. Ele está exigindo o SQLite, porque senão ele não vai funcionar. Ele quer que a gente execute algumas instruções, né, que seria... Esse aqui talvez a gente poucas vezes usamos, mas principalmente o migrate a gente vai ter que usar. Ele está pedindo aqui. Mas vamos dar uma olhada na árvore de diretórios que temos aqui, ó. Eu vou colocar code ponto, vai ter uma árvore de diretórios aí, de pastas que ele vai criar. Vou colocar um Ctrl+ aqui para que tu possas ver. Aqui tem um env example, existe um env aqui normal. Esse env aqui eu vou fazer algumas alterações. Uma delas é justamente o warning e ajustar esse warning que aconteceu. Esse .env é um arquivo de configuração, de ambientação, onde tem várias variáveis que o framework vai utilizar. Então eu vou colocar MySQL aqui e nós vamos trabalhar com banco de dados. Então a gente vai utilizar um banco de dados que está na nossa máquina local. Vamos usar a porta padrão do MySQL, que é 3306. O banco de dados eu posso mudar aqui, ao invés de Laravel, eu posso colocar exemplo funcionário. Aqui nós temos username para acessar o meu banco de dados lá. É root e eu não tenho senha. Aí vocês vão colocar a senha adequada, né, de acordo com o uso. Outra coisa interessante aqui... Não, eu acho que esse aqui não tem problema, ele já está com app debug true. É importante a gente ter o app debug true para a gente poder justamente, né, fazer um tracking dos erros. A gente tem logs, ok, tudo ok aqui por padrão. Vou salvar, por enquanto isso não vai funcionar, mas nós já temos que ter uma ideia. Ok, qual é o nosso banco de dados, né? Nós temos que criar um banco de dados aí. Então, eu vou ter que... Vamos abrir aqui o nosso terminal. Beleza. Eu vou dar um ls-l. Tá ali tudo certinho. Vou dar um zoom aqui. Vou fechar aqui minha... E aí tá tudo que a gente precisa. O PHP Artisan é uma ferramenta muito boa, onde o Artisan é mais ou menos parecido, né, nesse sentido, me lembra um pouco, né, não vou dizer parecido, mas lembra um pouco o CodeIgniter, o framework CodeIgniter, mas o PHP Artisan, ele vai dizer, olha, ok, qual é a versão do framework Laravel que nós estamos trabalhando, ele tem aqui algumas opções, mas tem outras, né, que ele vai mostrar o Migrate, que é criar as migrações do banco de dados. A gente pode criar um banco de dados diretamente no banco de dados usando as tags SQL, usando create table, ou nós podemos, já que é do zero, criar um banco de dados inteiro com as suas tabelas utilizando modules. Tá? E nós não temos um module aqui, então temos que criar um module. Então nós temos um comando aqui, ó, que é o make model, acho que tem aqui, ó, create a new eloquent model class. A gente precisa ter uma classe que espelha com
com o nosso banco de dados, com a nossa tabela, né? Cada arquivo, cada model é uma tabela. Então eu vou criar um model funcionários. Então para isso, PHP artisan make model, eu vou colocar o nome do arquivo que eu quero, funcionários model. Dessa forma aqui, ó, PHP make model funcionários model. Ele vai criar um scaffold, né? Ele vai criar um boilerplate aí para nós, um esqueleto que está lá, ó. Se a gente olhar aqui, ele não tem muita coisa, tá? Ele não tem praticamente nada aqui. Ele apenas faz um extends model, mais nada. E nós temos que preencher isso, justamente para que as coisas funcionem. Então, nesse arquivo, já que é um model, nós temos que fazer as coisas funcionarem. Então eu vou colocar aqui, eu vou criar uma tabela funcionários, né? Vou fazer isso. Aqui tem o fillable dela, mas eu não vou colocar tudo isso, eu vou usar só nome e e-mail, só isso que eu quero na minha tabela, mais nada. Então eu vou chamar de fillable aqui. Vou deixar assim. Eu tenho um ID, com certeza. Protected. Esse hidden, né, que eu não vou botar isso. Eu vou fazer o seguinte, tem uma tag para a gente deixar timestamps igual a false, porque eu não quero que coloque mais informação do que eu necessite, né? Eu quero apenas informação básica. Dá para colocar também protect primary key ID e protected que type int, pode ser. E protected, não preciso disso, mas eu acho que tem isso aqui, ó, auto increment true, ou seja, o meu ID vai ser inteiro e true. É isso que nós esperamos na nossa tabela. Então é basicamente isso. Então criamos aqui um modelo básico, mas isso não vai interferir em nada lá ainda. Nós temos que criar o migration. Né? Temos que criar o migration lá para as coisas funcionarem. Então no meu migration eu tenho que executar aí PHP artisan. Aí existe um comando chamado make migration, que ele vai criar um arquivo para migração para nos ajudar. E a gente vai botar qualquer nome aí. Create funcionários table, tá? Então, PHP Artisan Make Migration Create Funcionários, ele criou para nós, com essas tags aqui da data, hoje é dia 14 de abril de 2026, então ele criou para nós isso e nós vamos lá editar isso, que é no arquivo de migrações que está aqui. Aqui tem algumas migrações que ele já tem por padrão e eu vou utilizar aqui. Tá, então o que a gente precisa alterar, já que a gente tem uma tabela funcionários com esse nome, ele já vem porque nós utilizamos esse nome funcionários, né? E ele busca isso lá no arquivo de models. Então eu vou colocar um table ID, não vou colocar timestamps, eu não uso timestamps no meu, eu tirei, mas eu uso um string nome, um e-mail único. Então é isso aí que eu vou fazer. Tá? A gente só tem isso no nosso banco de dados. Um ID, o nome, que isso aqui vai se tornar varchar depois. Isso aqui também vai se tornar varchar, vai ter a tag unique, porque os e-mails são únicos. Tá? Até aí tudo bem. Criamos os arquivos. Né? Agora a gente vai rodar. Ele já tem essas migrações aqui, eu poderia até apagar. Tá? Ele já tem algumas prontas de criar um usuário, eu poderia deletar isso aqui.
Eu não quero criar o usuário, eu não quero criar o cache, mas isso aqui são, alguma delas são exemplos que ele deixou por padrão. Poderia apagar isso? Poderia. Mas eu vou deixar, justamente para mostrar para vocês o impacto disso aqui lá no banco de dados. Tá? Ok? Então, a partir daqui, eu vou executar, né, eu já criei um model. Vou colocar PHP make, acho que é artisan migrate. Ele diz que exemplo funcionários do not exist of the MySQL connection. Você gostaria de criar ele? Sim, ele vai, e por baixo dos panos, ele fazer um create database para mim. Então ele está dizendo se eu gostaria de criar, eu vou dizer que sim. Ele vai criar para mim, né? Então o que ele fez? Ele criou essas tabelas todas, que são tabelas que eu poderia não criar. Essas tabelas aqui, elas já vêm de arquivos pré-definidos do Artisan, do Laravel, mas esse aqui é a minha. Tá, então vamos dar uma olhada lá o que aconteceu no nosso banco de dados. Eu vou colocar um reload, porque o PHP aqui ele não é reativo. E aí eu tenho exemplo funcionário aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Se eu colocar exemplo funcionário, tá aqui tudo que ele inseriu, tá? Migrations, até para a gente poder ter um controle de versões de banco de dados, enfim. Mas o que importa para nós é a nossa tabela funcionários, é só essa aqui, ó. Então aqui é que nós temos, né, se a gente observar a estrutura, exatamente isso que ele criou para a gente. Ele criou um ID, primary key, um e-mail, ele é único, tá? Ele é unique, né? E nós também temos aqui o nome, que é um varchar. Então a gente está aqui com nossa tabela pronta, com autoincremento, pronto para a gente colocar os dados ali. Beleza. Falta agora a gente fazer o seguinte. Aqui a gente tem as views, né? A gente já nas aulas passadas eu mostrei como é que funciona, rotas também. A gente precisa alterar isso aqui. Para alterar, a gente precisa criar algumas coisas. Uma delas são rotas, e não só rotas, como também temos que criar os controllers. Então, temos que criar esses controllers aqui. Vou colocar meu terminal, meu new terminal aqui. Vou fechar esse terminal. Vou executar aqui. Eu vou criar um controlador novo. PHP make dois pontos com artisan. Aqui é make dois pontos controller. E aí eu vou colocar funcionários controller. Eu vou criar, ele criou para mim. Tá lá. Esse aqui é do model, perdão. Ele cria aqui, ó. Aí. Tá, então tá aí meu controller. Temos agora que criar as rotas. As rotas é fundamental a gente mexer nessas rotas aí. Então, as rotas, né, eu tenho que fazer alguns testes. Eu sei que eu quero criar um CRUD aí. Então, eu tenho que criar rotas para atualizar, para remover, para deletar, né? Então a gente tem que fazer isso aí. Então eu vou botar uma rota para inserir, né? Eu vou criar uma rota para inserir dados. Então eu vou começar por aqui. Eu vou deixar esse barra aqui para teste. Route. Ele já deu uma dica aqui, mas eu não quero trabalhar dessa forma. Isso aqui não é uma forma adequada de se trabalhar. A gente tem que colocar aonde que eu quero pegar os dados. Vejo que não tem informação nenhuma lá. Então,
Eu posso predefinir algumas informações para teste, se esse é o caso. Eu posso colocar assim, que eu quero inserir, sei lá, aqui com certeza ele auto-incrementa, mas o nome aqui eu posso colocar Eduardo, posso colocar o e-mail, ok, posso salvar, ele salvou. Ele auto-incrementa, ele não deveria deixar com que eu entrasse aqui com ID. Eu vou tirar o ID aqui e eu vou botar, vou tirar isso aqui. Eu vou colocar aqui Ricardo, nome aqui, né? Tá, Henrique. Vou colocar 2 aqui. Pronto. Aí eu tenho esses. Ele diz que está com erro, diz que faltou um token. Funcionários, nome, e-mail, values, pá. Não sei por que deu erro, eu vou até executar aqui. Funcionou. Ele só deu um nome de erro ali, mas funcionou. Vamos ver o que aconteceu. Funcionários, tá ali, ó. Então os dados já estão no banco de dados, já temos dados para apresentar. Então eu vou criar esses dados aqui. Isso aqui eu vou colocar teste, certo? Então eu vou criar esse link aqui para teste, só. Depois eu tiro ele. Eu não tenho nenhum controlador, eu acho que eu vou... Isso aqui não. Isso aqui eu não vou botar ainda. Ah, talvez, olha só. Root, dois pontos, get, pode ser, barra funcionário, mas aí que tá, aqui que está errado, ó. Isso aqui não entra, certo? Não. Aí eu vou fazer, aí nós temos o seguinte, nós temos uma maneira de trabalhar. Eu botar em colchete e fazer dessa forma aqui, ó. Talvez chamo de index. Não sei se eu poderia chamar de index. O index seria a primeira coisa para executar. Então eu vou criar um funcionários controller e eu vou chamar aqui use funcionários controller, que é o nosso controller, e eu vou chamar a classe funcionários controller que já está pronta, né? Ela está lá vazia, mas ela está funcional. Isso aqui eu vou tirar fora. E aqui nós vamos chamar o index, que é o index que vai fazer essa chamada para apresentação. Então é isso aqui que vai acontecer. Barra funcionários chama algo. Como será então o nosso index? Ele vai ser isso aqui, ó, mas mesmo assim eu vou colocar o banco de dados use funcionários model, porque o controlador ele está sendo chamado. Eu vou ter que criar um index aqui, mas não daquela forma. Ah, agora sim. O que ele quer? E ele está me dando só como JSON como resposta, mas não é isso que eu quero. Eu só quero ver se ele vai trazer os resultados corretos. O que aconteceu aqui para teste? Tá? Eu vou chamar um index que foi feito lá pela rota. E lá pela rota eu tenho que colocar barra funcionários. Que está aqui. Se eu botar barra funcionários, ele vai no index. No index, ele vai chamar o wall. E o wall ele vai mostrar o JSON. E aí é isso que vai acontecer. Esse é o detalhe. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou botar para rodar aqui o Laravel, que é PHP Artisan Serve. Ele colocou para rodar. E aí eu vou colocar localhost 2.8000. Esse aqui, o barra ou sem o barra, ele não chamou. Vamos ver por que ele não chamou. Em algum momento ele não chamou. Eu chamei o barra. E deixa eu chamar aqui o funcionários. Aqui ele deu erro. Tá? Tudo bem. Mas o barra ele não chamou, eu quero entender por quê. Aqui ele deu erro, ele está mostrando que
tem timestamp, mas não deveria ter, né? Isso aí eu tenho que ver direitinho por que deu erro. Mas ok. Vamos lá então. Aqui saiu errado, ó, porque não tem barra, né? Então eu tenho que colocar barra teste. Vamos ver se o barra teste funciona. Barra teste funciona. Então ele vai buscar essa página aqui, que essa página é o welcome. Então está funcionando, né, tecnicamente o Laravel. Eu vou tirar, já que está funcionando, eu vou tirar essa rota aqui, não preciso mais dela. E eu quero, além de tirar essa rota, eu quero tirar esse blade. Eu vou modificar esse blade depois. Esse blade aqui ele vai ser destruído, né? Não tem nada aqui para nós. Ó, teste, tá? Que é o arquivo que foi mostrado anteriormente. Mas o problema que está acontecendo é por aqui, né? Por aqui que está acontecendo esse problema aí. Ok, sem problema. Vamos fazer o seguinte, eu chamei o funcionários model, ele chamou o funcionários model, que está lá, e ele deu um problema de timestamp, até onde eu sei, né? Se eu botar, agora não funciona mais, porque eu tirei teste, e agora eu vou botar funcionários, e ele deu esse erro aqui, ó, que está no model, e ele diz que o nível timestamps must be public. Vamos ver o que deu aqui. Bom, ele está dizendo que deve ser público, né? Então eu tenho que deixar assim, botar false, dar um reload. Tá lá. Ele trouxe os JSONs, né? Vejam que ele trouxe em forma de JSON o resultado do banco de dados. Estamos no caminho certo, mas nós não queremos isso. Nós queremos, pelo menos, que a gente crie aí um CRUD. Então, nesse CRUD, a gente tem que criar o restante. Então, vamos criar aqui. Temos controlador, esse aqui já era. Eu não preciso mais usar esse aqui, ele está funcionando bem. Aqui que vai ser a modificação. Aqui nós vamos colocar aí um return. Tá aí, ó. View, funcionários, o compact, eu não me lembro para que serve o compact, ó. Create array contains variables and their values, né? Então ele vai criar aí variáveis e com seus valores, mas não sei se é uma boa. Eu costumava fazer isso aqui, ó. Data, funcionários, ó, entre aspas. Funcionários, recebe funcionários, que é o resultado. Na verdade, eu já posso colocar isso aqui direto, ó. Fecha. É isso aqui que eu preciso. E ao invés de colocar compact, eu vou botar os dados lá para dentro. E aí eu vou chamar de funcionários. Eu não tenho subdiretórios aqui, ó. E eu não tenho nenhum index aqui. Então eu vou criar uma view aqui que vai ser o home.blade.php. Então é o meu home que vai ser construído aí. Já salvei. Vou colocar um doc type aqui, um head, meta, title, head, body. Seja bem-vindo à página inicial. Essa página do nosso aplicativo. Pode ser, tá bom, tá bonitinho, tá? Bem simples, beleza? Só que eu preciso pegar os dados. Então, eu não vou chamar de funcionários index, eu vou chamar de home, que é o nome do meu arquivo home.blade.php. A gente suprime o blade.php, a gente vai usar apenas o home. Ok?
Então, é isso aqui. Ele vai chamar o home. E no home, eu vou pegar os dados de algum jeito aqui. Vou criar uma tabela. Ele está fazendo isso aqui já pegando os funcionários, criando em termos de... pegando todos os dados já, mas não é dessa forma que eu quero. Eu quero criar um table, né? Table. Aí eu fecho o table. Ele colocou um head aqui, tudo certinho. Eu vou colocar... Ele já me ajudou. Tá? Então vamos entender o que ele fez aqui. A IA fez para mim. Mas a gente tem que ver se a IA fez correta. Então ele colocou um table, um head. Ele colocou um ID, nome, e-mail. Um for each dos funcionários que estão aqui. Ó. Vejam que o data tem funcionário, certo? Esse data aqui, ele não é visto a palavra data dentro da view, mas é visto o que tem dentro do data, que o funcionários se transforma cada linha do meu array em variáveis separadas. Então, eu tenho aqui o thread, meu for each, que isso aqui está em Blade, isso aqui não é PHP, isso aqui é Blade. Funcionários é funcionário, isso aqui ele vai mostrando o nome, e-mail, né? Tudo certinho. Inclusive, eu tenho algumas coisas aqui a mais para colocar. Porque nós temos que criar 2 botões para edição. Então aqui eu vou botar um botão TH. Aí. Então temos 2 botões, 2 espaços, 2 colunas eu criei aqui para colocar espaço para os botões. Que aí eu vou dar muitos enters. E aí eu vou botar aqui um TD. Ele está usando por href. O href não é visto como um botão, e sim como um get. Então, eu não vou usar isso como... Eu não vou usar para remover um dado como um href, né? Eu quero fazer isso através de um botão para que vocês possam entender qual é o processo. Aqui ele fez um href. Não quero dessa forma aqui. Essa forma aqui não é interessante ter um edit para lá. O edit pode ser, né, um href aqui, mas eu não quero, eu quero delete, né? Eu quero delete. Eu vou deixar isso aqui quieto. Vou deixar isso aqui quieto. O root é para saber alguma rota, mas isso aqui eu não vou usar esse tipo de rota. Esse aqui é a rota para deletar, né? E isso aqui ele vai fazer um get. Eu não quero isso aqui. Eu vou chamar de editar. Form edit, né? Vou chamar de form edit. Depois eu vejo o que eu faço aqui. Eu quero criar um botão. Isso aqui ainda está errado. Isso aqui fecha o TD, porque não acho que isso aqui é legal. E isso aqui é o TD do outro. Beleza. Isso aqui eu não vou usar funcionários destroy. Eu vou usar remove. Funcionários ID. Método post. A gente faz dessa forma aqui. Tem que colocar esse CSRF, senão ele dá erro. Tem que colocar o método para remoção. E era isso. Isso nada vai funcionar, mas eu quero ver se ele chama. Eu vou dar um reload. Ele deu erro. Ele deu que uma rota não foi encontrada. Claro que não foi encontrada. Eu não criei essas rotas ainda. Ele já está meio que me apontando para as rotas que não existem. Tanto o form edit quanto o remove. Eu posso criar aqui rotas. Esse aqui é um. E root. Para mostrar o form edit, né? Form
forma editar, mas não é isso. Que é edit, destrói, index, forma editar. Só quero ver se ele vai funcionar, pelo menos para mostrar pra gente as coisas funcionarem. Ah, ótimo. Eu escrevi esse aqui, some. Escrevi root com 2 os. Tá. Ele diz que o form edit not defined. Ah, é tudo junto. Form edit. Ele fez um put aqui também, mas eu não quero isso. Não tem form edit? Form edit. É um get, né? É um get porque eu estou fazendo href. Root form edit cifrão funcionários. Vamos ver aqui. Root form edit, tá, mas ele está definido. Tá ali, ó. Form edit, tá ali. Se começar a dar erro, a gente foca na... A gente vai ter que focar na deleção ali. Só quero só que funcione isso aqui. Eu vou apagar isso aqui. Depois a gente altera. Deixa eu botar aqui. Tá. Aqui eu vou botar assim, ó. A editar. E a ser editado. É a ser editado. Tá bom. Ok, agora ele disse que root remove. Ah, eu botei delete, eu acho. Remove, né? Remove. Se ele começar a dar erro, a gente vai alterar um pouco. Ó, tá começando a dar erro. Ele disse que root remove not... então eu vou fazer o seguinte, ó. Tire esse root aqui. Tire esse root ali. Vamos botar um action sem blade. Tá. Não vou passar nenhuma informação adicional aqui. Não vou mesmo, porque eu não quero, eu vou passar por post aqui, eu vou depois explicar, eu não quero isso aqui, suprimir isso aqui. É isso. Tem que alterar aqui a rota, porque a rota ele está pedindo um ID, eu não vou passar um ID aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Tá. Então ele está na linha, né? Está ali a ser editado, tem o botão excluir que vai fazer alguma coisa. Então a gente tem a nossa página que está sendo gerado aí, né? Os dados que estão vindo lá do banco de dados. Vejam que a gente tem que editar os dados por aqui, né? A gente tem que fazer, por exemplo, eu quero, cadê? Inserir dados aqui. Para inserir dados eu tenho que colocar, sei lá que valor aqui. Aqui eu vou colocar qualquer nome. E aí eu vou salvar. Beleza, salvou. Se eu visualizar os dados, são 3 elementos que tem aqui. E se eu colocar no meu home aqui, ó, agora tem mais um. Então, fechou agora essa primeira parte.